Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, dia 28 de setembro de 2021. Sejam bem-vindos para mais um estudo no Evangelho segundo João. Esse estudo a gente está chamando Voar. Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, porque Ele nos amou primeiro, para a gente poder repartir a vida desse pão da vida que é Jesus Cristo, esse pastor que deu sua vida para todos nós. Eu espero que você esteja bem. Eu estava tendo problemas com a internet ao vivo, então resolvi gravar esse vídeo e postar. Vamos ler aqui em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. São as palavras de Jesus Cristo sobre a maneira que Ele cuida da gente, a razão por que Ele veio para esse mundo. Vamos ler mais do que Ele tem a dizer a respeito dele mesmo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou a minha por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Que palavras impressionantes. Eu acredito que a história de Jesus não é uma invenção humana. Tudo que aconteceu, tudo que foi preparado, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, a chegada de Jesus aqui neste mundo não é um acidente. É a história mais importante, mais linda, mais profunda que já apareceu aqui neste mundo. Não tem nada igual com essa narrativa da chegada de Cristo para viver entre nós, mostrar para nós, pelo próprio exemplo, o que significa amar sem parar. E Ele é a luz, e Ele é o exemplo, e Ele também é o poder. Nós precisamos de um exemplo, e Jesus é certamente esse exemplo. Ele mostra, como ser humano, como o amor deveria fazer parte de cada minuto da nossa vida. E Ele nunca pecou, Ele nunca atrapalhou o amor divino, chegando aqui neste mundo. Então Ele nos convida para fazer parte do rebanho dEle. Mas para Ele criar esse rebanho, Ele tem que entregar sua vida. E o Pai o ama porque Ele entregou sua vida para poder receber de volta a sua vida. E aí Ele dá para nós o exemplo que a gente tem que morrer para esse mundo, a gente tem que entregar a nossa vida para achar a nossa vida e começar a poder viver essa vida. É uma coisa lindíssima. A gente precisa desse poder diário. E Jesus disse que Ele tem muitas outras ovelhas que não são de aprisco, esse aprisco da nação de Israel. Ele estava alertando eles que Israel foi preparada para ser a nação onde tudo ia se manifestar e acontecer. E aconteceu mesmo. E sempre tem essa dívida, a gente que é gentil, que não é judeu, para esse povo que Deus preparou. Mas o aprisco de Jesus agora é no mundo inteiro. E esse aprisco tem um só voz, um só pastor, que é Jesus Cristo. E esse rebanho acorda cada manhã ao redor do mundo, ouvindo a voz de Jesus.
vendo Ele, ouvindo Ele, amando Ele, para poder repartir esse pão da vida, essa água da vida, essa luz que é Cristo Jesus. Porque o ser humano precisa de um exemplo do que é um ser humano que não peca. Ele veio para nos livrar dos nossos pecados. Não somente tirar o pecado do mundo, mas tirar essa tendência de pecar que vive em nós. Agora Ele vive em você e vive em mim para ser essa manifestação do poder. Um autor que tem me influenciado muito, ele disse que o ser humano, para viver bem, precisa de um exemplo que desvenda o mistério que é a vida. E Jesus é quem desvenda o mistério. Ele revela a razão da existência de seres humanos. E ele faz isso para que a gente possa viver de uma forma digna para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Mas também precisamos de poder. É o poder que faz com que a gente consiga realmente experimentar liberdade. E liberdade pura é a capacidade de amar. A liberdade que a gente quer ter é a liberdade que nos permite amar as pessoas. Isso é liberdade. Ser livre é ter a capacidade de amar quem você precisa amar, que você deveria amar. Amar a Deus e amar ao seu próximo. Isso é resumo do Antigo Testamento. E Jesus mostrou para nós o exemplo, ele revelou isso, e agora ele habita em nós para nos dar esse poder de amar quem a gente precisa amar. É uma coisa lindíssima, é uma coisa preciosa. Então Jesus tem autoridade. Ele tem autoridade sobre mim, sobre você, sobre tudo que existe, porque ele sempre cooperou com seu Pai e nunca pecou. Agora, essa história de Jesus, nenhum homem poderia ter inventado ou criado na sua imaginação, Jesus. É além da nossa compreensão, mas essa narrativa continua salvando pessoas como eu, como você, e ainda tem o poder de fazer uma ressurreição na vida de qualquer ser humano que quer viver mesmo. Então eu quero que você perceba a profundidade dessas palavras. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém pagou Jesus para salvar você. Ele queria ter comunhão com você. Ele queria ser um com você. Isso é milagre, é incrível, é o Evangelho. Então vamos viver na luz disso hoje. Deus te abençoe.